Primeiro numa escala sectorial, mas ante a inépcia do patronato, sobretudo do patrão Estado, em responder positivamente às justas reivindicações dos trabalhadores, perante a recusa sistemática do Executivo para o diálogo e a contínua deterioração da situação, as centrais sindicais tomaram as reivindicações dos trabalhadores a peito e uniram-se no esforço coletivo para aumentar a pressão sobre o Executivo. Temos estado todos nós a acompanhar essa situação. Tendo em conta a dimensão do problema e no âmbito das responsabilidades políticas, o governo Sombra da UNITA realizou diligências junto do governo, através do Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, solicitando uma audiência que, infelizmente, não nos foi concedida. Pelas mesmas razões, o governo Sombra da UNITA solicitou uma reunião de trabalho com as três centrais sindicais, UNTA, FEJACILA e Força Sindical, que nos permitiu perceber o objeto das suas reivindicações, os meandros do comportamento negativo do Executivo, que podemos aqui sumarizar do seguinte modo: repressão, perseguições físicas, intimidação, violência, aliás, contra sindicalistas e trabalhadores que ousam reivindicar seus direitos. Situação essa até que a Ordem dos Advogados de Angola tem estado a seguir muito meticulosamente. Os sindicalistas relataram perseguições físicas e uma completa ausência de dignidade e condições de trabalho. A tentativa de silenciar as vozes dos trabalhadores através da intimidação e violência é uma violação flagrante dos direitos humanos e deve ser, por nós, condenada veementemente. Negligência. O Conselho Nacional de Concertação Social, que deveria ser o espaço de diálogo constante e consistente, é ignorado e desacreditado. As poucas reuniões realizadas foram um verdadeiro fracasso, conduzidas sem qualquer seriedade ou respeito pelos trabalhadores. Indiferença. As reivindicações dos trabalhadores são recebidas com descaso e promessas vazias. Durante estes 2 mandatos do presidente João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, temos estado a notar como disparou a inflação e, paradoxalmente, não há atualizações salariais, deixando os trabalhadores cada vez mais empobrecidos e menos equipados. Muitos estão a sobreviver mesmo na indigência, sem qualquer perspectiva de melhoria. A atitude executiva diante deste amplo movimento reivindicativo dos trabalhadores conduziu a uma situação de impasse, que fez com que a greve geral dos trabalhadores, decretada pelas centrais sindicais, fosse, na verdade, efetivada. Programada para decorrer na modalidade interpolada em 3 fases distintas, as 2 primeiras fases foram de facto concretizadas, com níveis de adesão consideráveis, sobretudo na função pública, onde, como se depreende, as condições salariais são precárias e os salários sofreram uma enorme erosão com a inflação galopante e a depreciação acelerada do quase. Quais são os pontos de reivindicação que se revelaram fraturantes? As centrais sindicais reivindicam fundamentalmente um salário mínimo nacional não inferior a 100 mil kwanzas, atualização do salário da função pública acima de 50%, redução do imposto de rendimento do trabalho
IRT, para 15%. Subsídio de isolamento abrangente para todas as classes de trabalhadores e subsídio de desemprego. Os trabalhadores também estão preocupados com a pensão de reforma. Nós falamos muito das situações dos trabalhadores, aqueles que ainda estão no ativo, mas muitas vezes passamos ao largo da situação daqueles que já trabalharam e não estão a ter uma pensão condigna. Uma situação que é bastante desproporcional ao valor oferido enquanto estiveram no ativo, sendo os setores dos petróleos e o setor marítimo os mais afetados por esta situação. A estes pontos fraturantes, o governo de Angola foi respondendo com invasivas, manobras dilatórias, chegando ao cúmulo de, em plena vigência da greve geral, ter decretado suplementos salariais para os regimes de carreira geral da função pública e regime especial da carreira docente universitária, sem qualquer concertação com os seus parceiros sociais, que são os sindicatos. O propósito era simplesmente o de fragilizar a greve geral, mas o que o governo conseguiu com isto foi apenas que os trabalhadores serão fileiras em torno dos centrais sindicais e assim a segunda fase da greve foi também efetivada com elevados índices de adesão. Ainda assim, o governo remeteu-se numa situação de letargia em relação à greve e só agora, na iminência, como se diz em latim, in extremis, da terceira fase da greve, que se previa mais prolongada e alargada a vastos segmentos empresariais, públicos, sobretudo, o governo acabou por convocar às pressas as centrais sindicais para um encontro que, na nossa ótica, como governo sombra e como oposição política, serviu apenas para descomprimir a pressão, evitar a terceira fase da greve e ganhar tempo para ir entretendo os sindicatos. O acordo fabricado nesta reunião pode não representar satisfatoriamente os interesses dos trabalhadores. Contudo, poderá mitigar parcialmente a acentuada erosão salarial que se vem assistindo, pelo que os sindicatos decidiram suspender por agora a greve geral. A ideia da suspensão e não levantamento da greve radica no facto de os sindicalistas alimentarem fundadas suspeitas em relação à seriedade e à boa-fé da parte do Executivo. Pois, por diversas razões, os trabalhadores sentiram-se, por diversas ocasiões, aliás, os trabalhadores sentiram-se traídos pelo facto de o Executivo não cumprir acordos alcançados a muito custo após desgastar os processos reivindicativos. Um exemplo é a greve dos médicos, que agitou o mundo do trabalho há 2 anos atrás, mas que nada mudou as condições precárias em que trabalham os profissionais da saúde, pelo que apelamos aos sindicatos que mantenham o foco na sua tarefa e não se deixem entreter por manobras dilatórias do governo. É importante referir também que as preocupações dos trabalhadores não se limitam às questões salariais. Os pensionistas, que por muitos anos sustentaram a economia de Angola, estão muitos deles abandonados à própria sorte. Pensões miseráveis e falta de atualizações condenam muitos à pobreza extrema. Anos de contribuição para a segurança social são jogados no lixo por um sistema falido e corrupto. Trabalhadores que contribuíram durante anos para a segurança social são roubados pelo sistema. Muitos chegaram à idade da reforma sem direito à pensão, devido a falhas administrativas e pela corrupção. Essa é uma injustiça que deve ser rapidamente corrigida, porque em muitos casos
os trabalhadores descontaram por muitos anos para a Segurança Social. Mas as administrações das empresas, por gestão danosa, desviaram os fundos e não cuidaram da reforma dos trabalhadores. Os trabalhadores não podem pagar por um erro que não cometeram, sendo, portanto, necessário que o Estado intervenha no sentido da reparação destes danos. Mais do que o valor das pensões e suas atualizações, os trabalhadores estão preocupados com a gestão dos fundos da Segurança Social e de outros fundos de pensão. Há muita opacidade neste mundo dos fundos. Os trabalhadores temem que, a continuar a extrema opacidade que caracteriza a gestão destes fundos, com rumores consistentes de peculato e corrupção nos seus meandros, poderemos um dia acordar com a falência não declarada do nosso sistema de segurança social, tornando-o incapaz de pagar as pensões de reforma. Neste sentido, os trabalhadores incluíram entre as reivindicações a participação dos sindicatos nos conselhos de administração da Segurança Social ou dos fundos de pensão, que albergam muitos trabalhadores, como o Fundo de Pensão da Sonangol. As centrais sindicais alegam que a atual lei da greve de Angola carece de atualização, pois não está alinhada com as normas da Organização Internacional do Trabalho. Também a lei da greve de Angola impõe mecanismos burocráticos demasiado pesados, que não se compaginam com o direito à greve e à liberdade sindical que são garantidas pela Constituição. Parece-me que a Ordem dos Advogados já está a preparar uma iniciativa legislativa neste sentido. Entendem os trabalhadores que a lei sindical angolana e a lei da greve estão mais talhadas para estados com cariz autoritário do que para um estado que se diz democrático de direito. Por isso, os trabalhadores clamam por uma urgente revisão destes diplomas e que este processo se faça com a garantia de ampla participação dos trabalhadores. Outra grande preocupação dos trabalhadores é a prática crescente da chamada escravatura laboral, ainda em pleno século XXI, na qual instalações de empresas geridas geralmente por cidadãos estrangeiros, bem identificados, encarceram jovens, incluindo menores de idade, para o desempenho do trabalho forçado, sem remuneração condigna e sem condições básicas de habitabilidade e alimentação. Estas práticas hediondas as autoridades angolanas fingem ignorar, fazem vista grossa ou são coniventes, pois muitos governantes são sócios destas empresas ou são corrompidos por estes empresários estrangeiros. Este exemplo aponta muito bem o quanto é nociva a corrupção para a população, ao ponto de serem coartados direitos a cidadãos à custa de benefícios pecuniários para um instante. Senhores jornalistas, caros membros do Governo Sombra, angolanas e angolanos, a situação acima descrita é reveladora de uma condição do trabalhador angolano absolutamente insustentável. A tolerância dos trabalhadores angolanos está a ser testada ao limite. É urgente que se encontrem soluções que permitam reverter esta situação de maneira sustentada. A base para se encontrar estas soluções é o reconhecimento da parte do Executivo de Angola da legitimidade das justas reivindicações dos trabalhadores. Os trabalhadores estão sujeitos a um sofrimento extremo. O Estado, enquanto ente de bem, deve alcandorar-se às tarefas fundamentais do Estado, proporcionar o bem-estar aos seus cidadãos. Estas soluções robustas e generosas apenas podem ser encontradas em ambiente
de diálogo franco entre irmãos e aberto, onde as virtudes do debate de ideias sobressaem e o respeito pelas diferenças deve ser dominante e ultrapassa toda a sobranceria. Por isso, o Governo Sombra da UNITA considera fundamental que se redinamizem os conselhos de administração, aliás, os conselhos de concertação social, o espírito de concertação que deve prevalecer nesses espaços seja efetivamente tido em consideração, para permitir que as soluções a forjar emanam da inclusão e da participação cidadã. Sendo assim, entendemos necessário que a concertação social assente no diálogo honesto tenha caráter permanente e regular no país, não apenas para negociar salários, mas também para exigir dos trabalhadores uma postura de trabalho mais eficiente, que promova ganhos de produtividade capazes de impulsionar o crescimento econômico do país. É nosso entendimento, enquanto Governo Sombra da UNITA, que diante dos desafios econômicos e sociais enfrentados por Angola, bem como das oportunidades de crescimento e desenvolvimento que se apresentam, é evidente a necessidade premente de considerar aumentos salariais significativos numa perspectiva gradual, uma medida vital para promover a estabilidade social e estimular o crescimento inclusivo. Nesse sentido, saudamos, de alguma maneira, este acordo, porque pode ser até um sinal positivo, que se houver mesmo boa vontade de ambas as partes, e como só dizer-se pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos, esperamos que seja já um sinal de que alguma coisa possa vir a mudar nos próximos tempos. No entanto, é crucial que estes aumentos salariais sejam acompanhados por medidas que promovam a produtividade e a competitividade, garantindo assim a sustentabilidade a longo prazo. Para efeito, investimentos em educação, formação profissional, infraestruturas são essenciais para melhorar a capacidade produtiva do capital humano angolano e impulsionar o desenvolvimento econômico. Devemos, pois, unir e conjugar esforços para, de forma colaborativa, o poder público, as empresas, os sindicatos, os partidos políticos, mormente a UNITA, que é o maior partido da oposição, e demais organizações da sociedade civil, contribuírem na formulação e implementação de políticas que garantam aumentos salariais justos e sustentáveis, visando o bem-estar dos trabalhadores. Se trilharmos este caminho de forma segura, firme e decidida, acreditamos que abriremos as vias que nos levarão à imperativa transformação estrutural da economia de Angola. Não gostaríamos, aliás, de terminar esta comunicação sem manifestar a nossa apreensão enquanto Governo Sombra da UNITA, a nossa perplexidade, a nossa indignação, no momento em que estamos a tratar de situações tão fraturantes para o país, que tem que ver com os salários, com a condição de vida dos trabalhadores, que nos vem agora com um decreto a autorizar a aquisição de 600 autocarros num valor tão exorbitante de 540 mil euros por cada unidade. Consideramos que são processos desta natureza que fomentam a corrupção e que servem para formar a percepção geral de que a corrupção em Angola não está a diminuir, tende a crescer ainda mais, ultrapassando até mesmo níveis da corrupção da era do presidente José Eduardo dos Santos. Estes processos também permitem perceber que o governo de Angola persiste abusivamente
Nós já temos estado a denunciar muito isto, mesmo nas discussões do Orçamento Geral do Estado. Essa lógica do despesismo. Despesismo que não nos convencem, essas despesas todas que o governo andaria a fazer. E é claro que isto, de facto, quando se impõe austeridade aos cidadãos, sobretudo os menos equipados, não é aceitável que o governo venha com esse tipo de despesas. Não é aceitável. Numa altura em que o governo se recusa a conceder aos trabalhadores os tais aumentos que são exigidos, este tipo de contratação representa uma ofensa moral aos trabalhadores de Angola. Assim, considerando os vícios grosseiros que enfermam aquele contrato, perceptíveis à ONU e já denunciados, numa altura em que o Executivo discute o problema dos trabalhadores e a possibilidade desses aumentos salariais, nós, Governo Sombra da UNITA, juntamos a nossa voz a todas as vozes da sociedade de Angola que já se levantaram contra este decreto para dizermos basta, Sr. Presidente. Não podemos avançar por essa direção. Senhoras e senhores, tenho dito, muito obrigado.